Olá, minha gente querida, mais uma vez com vocês e desde já lembrando que o programa Eu e Você vai mudar de horário. Até o dia 8 de junho nós estaremos às 8 horas da noite. A partir do dia 11 entraremos no ar 10h50 da noite. Será uma quarta-feira, então o programa vai passar de domingo para quarta-feira, às 10h50 da noite. Mas como acontece semanalmente, mais uma vez participando do programa, o nosso deputado Gerson Berger e também o jornalista Pedro do Couto. E os assuntos de hoje, espero mais uma vez sejam do agrado de todos. Nós vamos falar sobre a insegurança que infelizmente está vivendo a nossa cidade. Nós inclusive estivemos com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel José Luiz Castro Menezes. Também falaremos sobre a participação das mulheres no regime assassino nazista. Mas Gerson e Pedro, ao iniciar o primeiro tema do programa de hoje, eu gostaria que vocês dois comentassem a decisão inicial do ministro Teória Zavascki, do STF, de suspender todos os processos da Operação Lava Jato e até mandar soltar 12 réus, entre eles o doleiro Alberto Iosef e também o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, envolvido nesse escândalo de corrupção e da compra da refinaria de Pasadena, no Texas. O fato é que o ministro Zavascki, em 24 horas, mudou de opinião, ou seja, manteve na cadeia a maioria dos réus da Operação Lava Jato, com a alegação de que aceitou as ponderações do juiz federal Sérgio Moro, que estava à frente do caso na primeira instância e havia alertado para o risco de fuga para o exterior de doleiros e de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. Amigos telespectadores, não vejo absolutamente nenhum demérito no fato do ministro Zavascki ter revisto sua decisão e voltado atrás. O que realmente me preocupa é o porquê de manter todo mundo preso, o que é ótimo, mas deixou em liberdade o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, principal envolvido no escândalo de corrupção da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos e objeto de discutidas CPIs no Senado e no Congresso. Gerson e Pedro, vocês não acham estranho só este sujeito ficar em liberdade? Tereza, o ministro Zavascki firmou sua decisão ao soltar os 12 réus, entre eles o doleiro Alberto Iosef e o ex-diretor da Petrobras, alegando que o caso deveria ter sido enviado ao STF, pois as investigações atingem deputados federais que têm foro privilegiado, como o deputado e vice-presidente da Câmara, André Vargas, que é do PT, voltou atrás, fez muito bem, de bom juízo. No entanto, é incompreensível que esse ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ao que tudo indica um gatuno, possa ser excluído de ficar preso quando o delegado da Polícia Federal menciona a possível existência de uma organização criminosa dentro da Petrobras e o envio de recursos de origem ilegal para o exterior. E mais, aponta o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, como elo entre as supostas irregularidades na compra da refinaria de Pasadena e também os supostos desvios de dinheiro público nas obras de construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Diante de tantas evidências, não é possível que exista lei que possa manter esse indivíduo fora da cadeia.
enquanto os fatos não forem rigorosamente apurados. Pois, com toda certeza, solto, ele escapará para fora do Brasil, prejudicando os trabalhos da CPI da Petrobras, que deverá convocá-lo e pressioná-lo, e terá muito a dizer. Aí, amigos telespectadores, eu pergunto, a quem interessa a fuga desse ex-diretor da Petrobras? A nação brasileira não é. Afinal, são recursos públicos que pertencem a todos nós que foram desviados da nossa maior estatal, que é a Petrobras, que já foi e precisa voltar a ser orgulho de todos nós brasileiros. Por favor, justiça brasileira, não permita que esse indivíduo escape, fuja e deixe de prestar contas a vocês, a nós todos, a nação brasileira. Porque seria mais uma grande decepção com a nossa justiça. Ele foge por quê? Está querendo salvaguardar a quem? Precisamos apurar isso direitinho. Gerson, perfeito. Um absurdo soltar o Paulo Roberto Costa, até porque ele foi preso em suas residências, ele tem duas, hein? Uma no Rio, a outra em Itaipava, e destruindo provas nos computadores que ele tinha da prática de corrupção que ele desenvolveu junto com empresas particulares com recursos da Petrobras. De maneira que o que se espera no momento é que o Supremo Tribunal Federal, pelo plenário, anule a libertação do Paulo Roberto Costa e mande recolhê-lo novamente à prisão, porque a sua liberdade pode afetar o curso do processo e das investigações, sem dúvida alguma. Bom, minha gente, mas saindo aí do assunto Lava Jato, nós vamos entrar num outro tema que eu considero da maior relevância, que é o aumento da insegurança no nosso Rio de Janeiro. Nós vemos a Copa do Mundo se aproximar, estamos a pouco mais de 15 dias e, infelizmente, os assaltos nas ruas são a todo momento e há uma preocupação muito grande até com ações de terrorismo, de grupos organizados que tentem de alguma forma desestabilizar, tornar a Copa do Mundo um evento negativo para o nosso Brasil. Então, por esta razão, o deputado Gerson Berger pediu uma agenda com o coronel José Luiz Castro Menezes, que é o comandante-geral da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Eu estive com ele lá solicitando segurança para as instituições judaicas durante este período da Copa, porque não tem sido poucas as vezes em que em grandes eventos tenham ocorrido atentados e manifestações contra as instituições judaicas. Então, Gerson, eu te parabenizo pela iniciativa e temos mesmo que prevenir. Eu também, na ocasião, aproveitei para solicitar segurança aqui para a nossa região, para o Flamengo, para Botafogo, para Catete, Laranjeiras, que infelizmente tem demonstrado ser uma das regiões mais violentas da cidade. Vejam, Gerson e Pedro, esta região tem um significativo efetivo da Guarda Municipal, mas que no apoio à segurança não contribui em nada. Os guardas circulam de um lado para o outro, quase sempre em grupo de 3 ou 4, mas sem função nenhuma, apenas preocupados em aplicar multas. No ano passado, a Guarda Municipal aplicou nada mais, nada menos que 1.300.000 multas. Recentemente, nós todos assistimos aí ao apelo do governador Pezão solicitando o apoio da Guarda para a segurança durante a Copa do Mundo. Foi questionado pelo prefeito Eduardo Paes, que perguntou como seria essa tal ajuda. Mas olhem, por trás disso tinha coisa, possivelmente para justificar
o projeto de emenda à lei orgânica apresentado na Câmara Municipal por 2 vereadores de sua base, que propõe o uso de armas de potencial ofensivo não letal a serem usadas pela Guarda. Sou contra o projeto, mas estou muito preocupada que ele possa ser aprovado, pois os guardas não recebem treinamento e orientação para as suas funções desarmadas. Imaginem o que acontecerá se lhes for entregue um spray de pimenta ou pistola que disparada provoca choque na pessoa atingida. São armas não letais, mas que podem levar à morte. Bem recentemente, assistimos a policiais militares atirando spray de pimenta em cachorro, velhinha e até criança, exatamente porque os mesmos PMs também estão despreparados para o uso dessas armas. Imaginem então a Guarda Municipal. Mas falando em policial, também quero dizer que o governador Pezão recentemente declarou que tem que ser criadas leis mais rigorosas para todos aqueles que praticam violência contra policiais. Somente concordarei se essas leis punirem também com absoluto rigor policiais criminosos. Como aconteceu, por exemplo, com o tenente-coronel Márcio de Oliveira Rocha, que comandou o batalhão de choque e que, segundo o Ministério Público, chefiou uma quadrilha quando estava à frente do 6º Batalhão, que rendia ao grupo nada mais, nada menos que R$100 mil por mês, que vinham da propina paga por mototaxistas e motoristas de transporte alternativo, com pontos, imaginem vocês, em 3 comunidades pacificadas. Criar leis mais rigorosas para aqueles que praticam a violência contra a polícia, tudo bem, desde que o mesmo rigor seja aplicado a policiais corruptos e violentos que são pagos pelo contribuinte para protegê-lo e não para se corromper ou praticar a violência. O tema é bastante interessante, eu gostaria muito que você, Gerson e Pedro, comentassem o assunto. Tereza, vamos começar pelo armamento da Guarda Municipal com armas não letais. Uma temeridade, ainda mais considerando que o projeto apresentado na Câmara Municipal não prevê a capacitação em que circunstâncias os guardas municipais usarão essas armas. Pior, sequer prevêem quais serão as armas não letais a serem usadas pela Guarda. Vejam um exemplo. A bala de borracha é não letal, mas pode cegar ou até mesmo matar, dependendo do local atingido. Os sprays de pimenta e armas de choque é a mesma coisa, de forma que sou contra o uso das armas não letais pela Guarda, principalmente porque não terão treinamento para capacitação. E, além disso, a Guarda Municipal está sendo muito mal vista pela população, que não vê como amiga, mas sim como punidora, já que só se preocupa em aplicar multas, arrecadar para o prefeito. A imagem negativa da população em relação à Guarda repete o que vemos na polícia. O cidadão não confia na sua polícia. E é mesmo difícil confiar. Veja o caso deste ex-comandante do choque que você acabou de citar. Como o caso dele, outros são vistos a todo momento. Como, por exemplo, o assassinato da juíza Patrícia Acioli, onde todos os envolvidos eram policiais. O caso desse ex-comandante do choque, o coronel Márcio de Oliveira, não envolve apenas a ele, mas também o então subcomandante
da unidade, Rômulo Oliveira, e mais 12 policiais que arrecadavam o dinheiro. O caso só veio à tona graças aos bons policiais da 19ª Delegacia Policial que investigavam traficantes acusados de extorquir propina dos mototaxistas no Morro da Casa Branca, na Tijuca. Encontraram com um dos mototaxistas um caderno de contabilidade que mostrava os valores recolhidos para pagar propina aos traficantes e à quadrilha dos fardados. Com muita tristeza, registramos essas notícias aqui no programa. Quem sabe chegará o dia em que a população aplaudirá a nossa polícia pelos bons serviços prestados ao cidadão, como acontece em outros países. Mas, infelizmente, por enquanto, não dá. Olha, Gerson, olha, Tereza, como é dramático a dificuldade que existe em separar a linha que deveria dividir o agente da ordem do elemento da desordem. Mas ficou sombrio esse limite e vem daí a desconfiança da população na força policial, mas é indispensável. E, inclusive, tinham medidas de prevenção que você, Gerson, foi solicitar ao comandante da PM para o período da Copa do Mundo. É preciso refrescar a memória de todos e veja que acontecimentos coletivos de importância como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, já foram palco de atentados horríveis. O atentado de Munique contra os atletas israelenses é um exemplo que permanece na memória, não só esportiva, mas na memória política universal. Mas, Pedro, você falou em terrorismo nas Olimpíadas de Munique, e foi um ato antissemita dos piores, não é verdade? E eu me lembrei de um assunto que eu e o Gerson comentávamos, que é a questão do nazismo. E que eu confesso que eu nunca me havia detido para pensar na participação de mulheres nesse famigerado regime assassino nazista. E acabávamos de ler na imprensa que na próxima semana será lançado um livro chamado As Mulheres do Nazismo, de autoria da historiadora americana Wendy Lauer, que é também consultora do Memorial do Holocausto nos Estados Unidos. O livro descreve as barbaridades praticadas por mulheres adeptas do regime nazista e até detalhes de suas formações, onde a escolaridade foi obscurecida por marchas e exercícios de tiro. Os livros foram trocados por panfletos sobre como escolher um marido e a primeira e mais importante pergunta ao possível parceiro era a seguinte: qual é a sua origem racial? Imaginem. A maior contribuição que poderiam prestar ao Reich era a maternidade, chegando a ser condecoradas com a Cruz de Honra, uma das maiores comendas do país, caso tivessem mais de 4 filhos. Entretanto, para a reprodução, também existiam condições, Gerson e Pedro. Não podiam se casar com judeus ou ciganos, nem criar filhos com alguma doença considerada genética. Neste caso, eram obrigadas a entregar os filhos a supostas clínicas pediátricas, onde eram mortos. Imaginem, matar estas crianças. Este foi o destino de pelo menos 8.000 crianças na Alemanha e na Áustria. As parteiras e cuidadoras de crianças exerciam um papel muito importante, pois elas eram responsáveis pelas denúncias do nascimento de bebês de raça não ariana, o que poderia levar à esterilização da mulher. Namorar um judeu ou um cigano poderia contribuir para a degeneração da raça ariana. Tão incríveis e monstruosas revelações nos indignam e causam espanto capaz de nos fazer questionar
Como foi possível tanta submissão e tanto ardor pelo nazismo, Gerson e Pedro? Esse livro, As Mulheres do Nazismo, conta também como as mulheres abraçaram as causas de exterminarem os judeus na Segunda Guerra Mundial. E segundo o livro, uma das mulheres que mais se dedicaram à matança de judeus foi Joana Abdalá, de apenas 22 anos de idade. E seu alvo preferido eram as crianças. Procurava atraí-las com doces e quando elas se aproximavam, atirava em suas bocas com sua pistola de prata. Certa vez, num rompante de raiva, invadiu um prédio que servia de hospital do gueto, onde funcionava a enfermaria infantil. Pegou as crianças e atirou das sacadas. As que sobreviveram eram jogadas em valas comuns na periferia da cidade. Uma barbárie sem precedentes na história da humanidade. São muitos os casos de extrema crueldade praticada por mulheres nazistas, relatadas no livro da historiadora Wendy Lauer. Teve um outro caso extremamente chocante. Uma outra alemã, Liseli Faust, mulher do comandante de campo de concentração de Charnowitz, na Polônia, da varanda, ou somente da varanda de seu casarão, tinha como esporte predileto testar sua pontaria com um rifle, matando judeus que passavam pelo quintal. Diante do olhar de admiração da filha, Heike, ainda criança. Por isso, minha gente, quando o professor Francisco Carlos afirma que os alemães sabiam das barbaridades cometidas contra os judeus no regime nazista, ele tem razão. Fatos como os que são descritos no livro As Mulheres do Nazismo nos levam a essa triste, muito triste conclusão. Chocante, extremamente chocante, apesar do tempo que separa a derrocada do nazismo aos dias de hoje. Mas é porque o nazismo ficará para sempre na história do mundo como o maior movimento de crueldade praticado no mundo. Essa é uma das faces. Fora os campos de concentração que havia, fora as violências praticadas, a maior violação dos direitos humanos de toda a história. A lei não funcionava para defesa da integridade de ninguém. Qualquer pessoa estava exposta ao poder do Estado, ao poder de Hitler, ao poder de Goering, ao poder de Goebbels, enfim, de todos os carrascos nazistas que povoaram essa tragédia que até hoje todo mundo será lembrada, e será sempre lembrada como um dos momentos mais cruéis de todos os tempos. Muito bem, Gerson, muito bem, Pedro, e eu fico me perguntando como é possível atribuir a estas mulheres, a estes monstros, o nome de seres humanos, enquadrá-las como seres humanos. Não é possível. São monstros, monstros, monstros. Bom, Pedro e Gerson, nosso tempo acabou. Lembrando a você, amigo telespectador, que o programa Eu e Você, a partir do dia 11 de junho, passará para novo dia e horário. Será quarta-feira, às 10h50 da noite. No próximo domingo, com a presença do nosso deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Couto, estaremos juntos novamente às 8 horas da noite. Até lá e um beijo carinhoso para todos vocês.